anos, não é? É uma fotografia dos anos 50 em que os meninos na escola primária se vestem muito bem para tirar a fotografia, mas expõem orgulhosamente que estão de pés descalços, não é? E, portanto, a pessoa até pode pôr um fatinho bem bonito para se vestir, mas as crianças estão descalças, não é? Portanto, esta ideia de uma desigualdade, não é? Que nós vamos mantendo dentro do espaço da escola e que se traduz, que se percebe muito bem numa leitura atenta destes indicadores do estado da educação. É uma desigualdade também de quem chega tarde à escola, de quem chega tarde à cultura escolar, de quem está... Somos um dos poucos países da Europa em que a geração dos nossos filhos é muito mais escolarizada do que a nossa geração. Na maior parte dos países europeus é ela por ela. Quer dizer, a geração das pessoas de 50 anos e da geração das pessoas de 20 anos têm níveis de escolarização muito idênticos, não é? Em Portugal, essa desigualdade é ainda muito marcante, não é? E a Ana Nunes de Almeida, outro dia, que fez um estudo, apenas para desanuviar um pouco a intervenção, dava uma carta de uma miúda do 9º ano de escolaridade do Porto, da Escola de Parafita, que tem pais operários e que escrevia isto num testemunho para uma investigação que eles estavam a fazer e que eu acho um texto absolutamente delicioso e permite-me partilhar convosco. Dizia ela: a minha mãe tem 2 livros que eu lhe ofereci. Ela ainda não acabou de ler um, mas já começou o outro, não é? O meu pai não gosta tanto de ler, mas eu estou a pôr-lhe um livro fininho. Depois aumento um bocadinho para ele se habituar a ler. Eu já tenho uma prateleira de livros, mas já não cabe mais nenhum. Está tudo amassadinho. Para caber mais um, tem que ser fininho, senão não cabe, não é? Normalmente estou no meu quarto. Os da minha mãe estão no quarto dela. E o meu pai está a ler um fininho que está no quarto dele. Está dentro da mesinha da cabeceira dele. E eu todas as noites, antes de ir para a cama, vou lá ver se ele está a ler. E digo-lhe, lê um bocadinho, que faz bem, não sei. Mas outro dia fiquei muito admirada porque ele começou a ler por iniciativa dele, sem eu lhe ter dito para ler, não é? E continua por aí. Isto, ao mesmo tempo, é uma história deliciosa de um testemunho de uma criança de 15 anos, mas é, ao mesmo tempo, o retrato de um país. Não é? O retrato de um país e destas desigualdades, que são desigualdades entre gerações, mas que são desigualdades que se traduzem muitas vezes dentro do plano também das nossas escolas. E, estranhissimamente, não vou agora sequer citar essa entrevista, porque é uma entrevista excessivamente indecente para ser citada, não é? Há uma entrevista recente em que explica que não se percebe muito bem essa gente da área da educação que querem o igualitarismo, quer dizer, o que é isso da igualdade, não é? As pessoas são desiguais por definição. Eu digo, peço desculpa, desigualdade quer dizer diversidade. Isto é sinónimo, não é? Quer dizer, há uma enorme confusão na cabeça de muita gente. Quer dizer, quem confunde desigualdades com diversidade não tem direito de falar sobre coisas de educação, não é? Porque, obviamente, que as desigualdades têm que ser combatidas, as diversidades têm que ser defendidas e têm que ser protegidas. Mas esta confusão é a confusão de quem não percebe nada do que é um debate cultural e um debate educativo que tem tido lugar na sociedade portuguesa, pelo menos nos últimos 40 anos. E é para esse debate que eu julgo que nós precisamos de pensar e de abrir as nossas possibilidades de pensar. E quando olho para a área da educação, eu, de forma muito reduzida, muito redutora, muito simplista, eu acho que as ciências da educação, as pessoas que pensam do ponto de vista da área da educação, eu acho que há talvez 3 grandes domínios, a que eu chamei aqui o conhecimento especializado, o debate público e a ligação com as profissões. Eu devo dizer que profissões aqui eu tive professores lá várias vezes. Tirei, pus, depois ficou profissões, mas eu estou sobretudo a pensar nos professores e não tanto nas profissões em termos gerais, não é? E sobre essas 3 matérias eu acho que é possível dizer 3 coisas muito simples e numa avaliação não, mais do que simples, simplista, sobre essa matéria. No que diz respeito ao conhecimento especializado, nós temos obviamente um problema ou uma vantagem, que é o problema que têm as ciências do mar, ou as ciências da saúde, ou as ciências da terra, ou as ciências do ambiente, ou as ciências da linguagem, ou as ciências da comunicação, ou outras ciências no plural que vocês queiram inventar, não é? E, portanto, temos um problema que é um problema
da interdisciplinaridade, seja lá o que é que isso quer dizer, não é? Ou de habitarmos zonas temáticas que não são propriamente uma disciplina de SSS, não é? Não são uma disciplina de um conhecimento estritamente especializado. E isto é uma vantagem e uma desvantagem, como é evidente. Isto tem vantagens, porque nós hoje sabemos que na área da ciência, da criação científica, grande parte do que está a acontecer de interessante está a acontecer nos interstícios, está a acontecer em fronteiras, não está a acontecer no interior de disciplinas isoladas, fechadas, dentro de si mesmas. Tem, obviamente, a desvantagem de uma certa fluidez, de uma certa falta, muitas vezes, de homogeneidade, às vezes falta de rigor, de espaços que são habitados por muitas vozes, por muitos pontos de vista, por muitas perspectivas, umas melhores, outras piores, não é? Creio que quando se olha para esta ideia dos cruzamentos, das aberturas, do que os nossos colegas do MIT agora designaram num dos últimos relatórios a revolução da convergência, não é? No caso, estavam a falar da convergência de áreas da saúde, das ciências físicas, matemáticas, das engenharias, em coisas que têm a ver com a necessidade de habitar territórios, que não são apenas os territórios das disciplinas. Eu, quando olho para isto, tenho a sensação, sei que poderá não estar partilhado por muita gente, que o que se tem feito no domínio da ciência e educação não é muito bom, mas não é pior do que em muitas outras áreas. Isto é, não me parece haver razão suficiente para uma espécie de ataque, de tal maneira ríspido, não é? Que tem sido feito contra a ciência e a educação. Quer dizer, a vantagem muitas vezes de estar como reitor é de poder circular por todo lado. Quer dizer, estar em júris de todo lado, todas as disciplinas, de ver coisas de todo lado. E eu, nos últimos 7 anos da minha vida, não é? Vi um bocadinho de tudo em todas as áreas. Claro que eu não posso ter opinião sobre todas as áreas, mas quando vemos aquilo, não me parece, não é, que o que está a ser feito do ponto de vista científico na área da educação seja assim tão pior do que o que está a ser feito nas ciências sociais, ou nas humanidades, ou na psicologia, ou noutras áreas. E, portanto, eu creio que nos últimos anos, apesar de tudo, houve uma comunidade científica que, com muitas contradições, que com muitas coisas que correram bem e outras que correram mal, foi consolidando um conhecimento neste domínio e tem capacidade, a meu ver, para continuar a consolidá-lo. E, portanto, nesta minha primeira perspectiva, eu teria tendência, apesar de tudo, e com todas as nuances, de fazer uma avaliação positiva do que tem sido feito este trabalho, e julgo que isso tem permitido enriquecer algum do debate na área da educação. Já tenho uma opinião bem diferente sobre a capacidade das ciências da educação intervirem no debate público e enriquecerem o debate público sobre as coisas da educação. É claro que isso não é tarefa apenas das pessoas da ciência e educação, é certamente tarefa das universidades no seu geral, é tarefa do Conselho Nacional de Educação, são tarefas da Sociedade Portuguesa de Ciência e Educação, não é uma tarefa única desse domínio, mas eu julgo que custa-me pôr um bocadinho a palavra deplorável, não é? Mas eu acho que o estado do debate público sobre a educação em Portugal é deplorável, não é? Quer dizer, isto é, há um debate muito opinativo, não é? Há um debate cheio de a prioris, não é? Cheio de preconceitos, não é? Cheio de coisas enfim, que eu procurei traduzir isso, como alguns aqui sabem, não é? Naquele livro que foi o último que eu escrevi antes de ser reitor, não é? Depois disso a gente não tem tempo para fazer mais nada, não é? E que tinha aquele título meio estranho, que muitos se interrogaram, que o título era Evidentemente, não é? Toda a gente se mas o que é evidentemente? Porque é que este homem escreveu um livro sobre história da educação a que dá o título de evidentemente? Por acaso era evidentemente ponto final. Ponto final era muito importante, não é? Evidentemente ponto final, não é? E, no entanto, era fácil de perceber, quer dizer, é porque a educação, tudo o que é evidente, mente, não é? Isto é, as evidências são mentirosas, não é? Quer dizer, e, portanto, e estas evidências de que o debate da educação está cheio, está carregado, e que resulta também daquilo que o Daniel Amelino dizia, todos temos uma opinião, quer dizer, todos temos uma opinião, e não é só uma opinião, todos temos uma opinião definitiva sobre as coisas, não é? Do como se deve fazer isto e se deve fazer aquilo, e o que é que as criancinhas devem aprender ou não devem aprender, e sobre a autoridade e sobre a liberdade, tudo o que quiserem, e instaurou um debate público sobre a educação que é de uma enorme fragilidade. E as ciências da educação não têm estado presentes nesse debate.
Isto é, não houve capacidade nos últimos anos de participar seriamente nesse debate. Eu sei que é muito difícil, não é? Eu sei que é muito difícil, não é? Demora muitos anos a construir isso. Eu acho que as pessoas da área da ciência perceberam isso há 30 ou 40 anos atrás, não é? Perceberam através de estratégias de divulgação científica, de prestação de contas do trabalho que fazem no domínio científico, dessa preocupação sistemática de pôr os melhores cientistas a comunicarem com a sociedade, a escreverem nos jornais, a aparecerem na televisão. Eu julgo que isso que foi percebido há 30 ou 40 anos em áreas como a astronomia, em áreas como a saúde, em áreas como a física, etc., não foi percebido no interior das ciências da educação e tem levado, a meu ver, a um empobrecimento grande do debate. É um problema das universidades, é um problema das próprias escolas do ensino básico e secundário. Eu falarei sobre isso daqui a pouco, não é? Que de algum modo têm visto a sua capacidade de reflexão crítica empobrecida, diminuída, seja por um infindável ataque de burocracias, seja por uma espécie de desmoralização, não é? E de falta de mobilização interna, seja por medidas que não têm nenhuma razão de ser, a não ser estupidez, não é? Quer dizer, e portanto eu acho que há uma desmoralização, mas isso não chega para explicar a nossa ausência do debate. Eu acho que a ciência da educação tem tido falta de comparência num debate público sobre a educação e julgo que devemos fazer uma reflexão séria sobre essa matéria. Estou certo que o Almerida tem feito, o professor Bartolo Paiva Campos a fez durante muitos anos e que todos temos a obrigação de a fazer, porque eu acho que é um problema sério que nós temos a enfrentar, que temos que enfrentar para o futuro, não é? E isto empobrece aquilo que eu tenho vindo a designar pelo espaço público da educação. É um outro conceito que eu não vou ter tempo aqui para discutir convosco, mas empobrece este espaço público da educação e torna mais difícil elaborar um conjunto de argumentos e um conjunto de movimentos e um conjunto de culturas a favor de determinadas dinâmicas e determinados processos, não é? E, num certo sentido, eu venho do mais positivo para o mais negativo. Comecei pelo positivo, que foi achar que o conhecimento especializado, apesar de tudo, se tem vindo a construir. Segui para o debate público, que eu acho que nós não temos tido grande capacidade de intervir. E passo para um problema que me preocupa ainda mais que o debate público, que é a ligação com as profissões. Se calhar tirem dali profissões, ponham professores ou ponham escolas. No fundo, a ligação com a realidade prática da educação neste país. E eu agora tenho aqui um enorme problema, pá. É porque eu não fazia ideia nenhuma que o Sérgio Uniza estava aqui à minha frente, pá, não é? E eu ia falar dele, pá, não é? E, portanto, eu não sei se estas duas hipóteses, ou fechas os ouvidos ou sais da sala, pá, não é? Porque eu ia citar o Sérgio, pá, e agora que o bicho já está no PowerPoint, se não tivesse eu podia fintar e fazer de conta que não ia, não é? Mas agora vou ter que o fazer. E vou ter que o fazer ligando, isto é um bocadinho mais especializado, mas eu vou passar isto rapidamente, ligando duas intervenções, não é? Uma antiga e provavelmente conhecida das pessoas do John Dewey e uma outra mais recente do Sérgio Uniza sobre este problema, que é, no fundo, o problema que é o meu dilema há muitos anos, não é? E isto é difícil de dizer porque é difícil de explicar, que é como se houvesse uma espécie... Isto é extraordinariamente redutor o que eu vou dizer, mas eu depois prometo, se conseguir, tentar escrever alguma coisa sobre isso. É como se tivéssemos um sistema de vasos comunicantes entre as ciências da educação e a pedagogia ou o papel dos professores, e que quanto mais cresce de um lado, mais desce do outro, não é? Quer dizer, isto é, que este trabalho que nós estamos a fazer nesta área não está a servir para reforçar os professores, mas está a servir muitas vezes para os desapossar de um conjunto de competências, de trabalhos, de reflexões, etc. E isto para mim é um dilema, que eu acho que é um dilema que nós temos que enfrentar, não é? Temos que enfrentar este dilema, porque se não enfrentarmos este dilema, não é? Nós não conseguimos resolver o problema do enriquecimento do campo profissional docente e do campo profissional dos professores. E essa é a minha preocupação maior para os próximos anos. Como é que se reforçam os professores?
como é que se reforça o campo profissional docente, como é que se reforça o papel das escolas, como é que se reforça a capacidade de decisão e de reflexão no espaço da prática, não é? Em vez de podermos ter eventualmente um grande desenvolvimento da área científica, da